Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que o Corinthians tem chances de se classificar? Ainda tem. Eu vou te mostrar nesse vídeo a matemática da classificação. Também vou te contar que houve uma tentativa por Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense. E a situação de Igor Coronado. Será que ele joga na próxima rodada? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos ver o que dessa vez eu não errei, né? Perdão pelo último vídeo, às vezes eu faço a abertura aqui, me atrapalho, fico de cortar depois. O sono, a madrugada, né, a paternidade muitas vezes não permitem. Mas obrigado pelos comentários elogiosos, carinhosos que eu recebi, que eu tenho recebido, como sempre aqui. Eu leio tudo, gente. Não consigo curtir, botar o coraçãozinho lá em todos e responder muito menos, porque felizmente é muita gente, mas eu acompanho sempre a interação de vocês. Isso me ajuda, inclusive, a construir novos vídeos, a melhorar sempre para o canal aqui. E obrigado. Pode se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, a gente está quase lá, gente, para bater a meta de 1 milhão de inscritos. De coração, muito obrigado. Vamos lá. Mas vamos lá. Nesses dois próximos jogos, digamos assim, do Mirassol, Portuguesa fora e São Bernardo em casa. Esse jogo é dificílimo. Então, assim, contra a Portuguesa, o Mirassol pode ter uma vantagem superior. Contra o São Bernardo, acho difícil que vença. Acho difícil. E aí tem uma chance aí. Tem uma chance aí do Mirassol somar, um pontinho, empatar contra a Portuguesa e no máximo um pontinho contra o São Bernardo. É isso que precisa acontecer. E o Corinthians, lembrando, vencer os seus dois jogos. Agora, vamos lá. A tabela da Inter de Limeira. Vai receber o Ituano depois do jogo contra o São Paulo, contando que ela tenha perdido para o São Paulo, tá? Estamos aqui no exercício de futurologia. Precisa, no máximo, empatar com o Ituano em casa. E depois, na última rodada, a Inter, aí complica. Vai jogar contra o Santos fora. Então, o Corinthians ainda tem a sorte que o Mirassol, por exemplo, vai encarar o São Bernardo, que é uma das grandes equipes desse campeonato. E a Inter de Limeira é o Santos, que é o líder da classificação geral. E que, já classificou, vai tirar o pé. Não. Está disputando com o Palmeiras ali pau a pau o líder geral, e se tiver um confronto ali na frente entre os dois, o Santos vai querer jogar em casa, vai querer ser o mandante, então vai querer ter vantagem também no confronto. Então o Santos vai jogar a Vera até o final da competição. É a grande sorte do Corinthians nesse momento. Lembrando que, contando que o Corinthians faça a sua parte nesses dois jogos. A Inter tem esse jogo muito difícil contra o Santos e o Mirassol contra o São Bernardo. O problema a Inter ainda joga com o Ituano em casa e o Mirassol contra a Portuguesa também em casa. E aí, nesses jogos, a secação vai ter que ser muito forte. Porque se tiver uma vitória de um dos dois, acabou. Inclusive, o Corinthians já pode estar eliminado e toda essa conta pode ir pelo ralo a partir dessa quarta-feira. Se a Inter vencer o São Paulo, mas aí eu acho que vai gerar uma crise também lá no Tricolor Paulista, porque já estão pedindo a cabeça do Carpini, 4 jogos sem vencer, e aí se perder para a Inter de Limeira nesse jogo atrasado, pode realmente não classificar, e aí realmente eu acho que fica difícil a sequência de trabalho dele. Não que eu concorde com isso, mas se isso acontecer, o Corinthians está eliminado. A Inter de Limeira vai acabar atingindo 2 grandes de São Paulo ao mesmo tempo. Porque ela vai eliminar o Corinthians e ela vai gerar uma crise no São Paulo. É o que a Inter pode fazer nessa quarta-feira. Eu duvido muito que isso aconteça, porque o São Paulo não vem jogando bem, mas eu acho que é o jogo do ponto de virada, assim. É o jogo que o São Paulo precisa vencer a Inter para enfim, espantar essa má fase. De um time que tem um elenco qualificado, que foi campeão ano passado, foi campeão esse ano. Então, não imagino que o São Paulo não vá vencer, mas eu também imaginei que fosse vencer o Guarani, e não venceu. Então é isso. Quarta-feira é o primeiro passo. O São Paulo venceu a Inter? Ok. Restam 2 rodadas. Nessas 2 rodadas, Corinthians faz 6 pontos e a Inter e o Mirassol fazem no máximo 2 pontos. Essa é a matemática. O que vocês acham? Ficou fácil? Ficou difícil? Ficou impossível? E a grande questão, se não classificar, é bom? Dá para aproveitar esse tempo? E aí a gente precisa entender que quanto tempo o Corinthians vai ficar parado. Vai ser um problema, né, gente? Porque, assim, não vai ter arrecadação de bilheteria, não vai ter premiação do campeonato, vai ficar de fora do Campeonato Paulista e de fora da Copa do Brasil do ano que vem.
como o Santos, por exemplo. O Santos não está disputando a Copa do Brasil esse ano. E a Copa do Brasil a gente sabe que é muito rentável. E é uma grande perspectiva de um grande título na temporada. Tá, Chico, mas está fora mesmo? Pode conseguir vaga na Copa do Brasil ainda? Pode. Ganhando a Sul-Americana ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Eu acho até que no Campeonato Brasileiro, estando entre os classificados para a Libertadores, isso já garante. Mas eu preciso confirmar essa informação. Mas ficou difícil, porque via estadual o Corinthians não vai ter a vaga assegurada na Copa do Brasil do ano que vem. E quando que o Corinthians volta a jogar? O Corinthians eliminado do Paulista, a última rodada no dia 10 de março. Quando que o Corinthians volta a jogar se realmente for configurada essa eliminação? A segunda fase da Copa do Brasil, ela está marcada para acontecer ou no dia 5, 6 de março ou nos dias 12 e 13 de março. Então, como a última rodada do Paulista é dia 10 de março, ou o Corinthians joga na semana anterior ou na semana subsequente. Vamos imaginar que no dia 13 de março seja o último jogo do Corinthians, depois do Paulista, segunda fase de Copa do Brasil. Depois disso, o Campeonato Brasileiro ele estreia no dia 14 de abril. A primeira rodada, 14 de abril, um mês depois. Tá, mas o Corinthians vai ficar um mês parado? Não, porque tem a Copa Sul-Americana. A questão é que a Copa Sul-Americana ainda não tem a definição dos grupos da primeira fase, né, da fase de grupos. Esse sorteio acontece na sede da Conmebol, junto do sorteio dos grupos da Libertadores, no dia 18 de março. 18 de março, com a primeira rodada prevista da fase de grupos da Sul-Americana para os dias 3, 4 de abril. Então, na primeira semana de abril, o Corinthians deve ter uma partida pela Copa Sul-Americana e no dia 14 volta ao Campeonato Brasileiro. Então, se tudo der errado para o Corinthians, ele pode disputar uma partida no dia 13 de abril, no dia 13 no dia 13 de março, a segunda fase da Copa do Brasil, depois da última rodada do Paulista, dia 10 de março, e no dia 3 de abril, a primeira rodada da Sul-Americana, para dia 14, o Campeonato Brasileiro. 20 dias. Uma previsão otimista de uns 20 dias de uma intertemporada que o Corinthians terá que fazer. Não sei se vai viajar, não sei se vai para algum resort, não sei o que vai fazer, se vai ficar no centro de treinamentos, se vai marcar algum jogo-treino, mas o fato é que isso pode acontecer. O Corinthians pode ficar sem calendário por pelo menos 20 dias. Se imaginou um mês, né? Mas como tem a Sul-Americana aí, talvez esse tempo seja diminuído. E mesmo assim, bastante tempo para o Antônio Oliveira, enfim, ter tempo de trabalhar, treinar a sua equipe, ver se contrata mais um ou outro reforço para seguir adiante. Lembrando que a janela fecha no dia 7 de março. E sobre isso, tem uma tentativa que aconteceu por Thiago Heleno, 35 anos, zagueiro do Atlético Paranaense. Foi uma ligação, na verdade, do Antônio Oliveira, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense e que tinha o desejo de contar com um zagueiro experiente, tem, né? O Corinthians ainda negocia a contratação do Kaká, que ainda não desenrolou lá com os japoneses, mas é uma possibilidade que isso ainda aconteça. Mas diante disso, nesse meio tempo, o Antônio Oliveira ligou para o Thiago Heleno para saber qual a sua situação. Ele tem contrato só até o final deste ano, e ele ainda não foi procurado para renovar, mas a tendência é que a partir da semana que vem ele comece a encaminhar sua renovação no Atlético. Inclusive o desejo do jogador é permanecer no Furacão por mais uma temporada, além desta que ele vai disputar. Então, foi uma sondagem, foi só uma sondagem mesmo. Qual a situação? Tudo bem? Você viria? O Corinthians, diretoria, comissão técnica, não gostaria pela idade do Thiago. Vocês sabem que jogadores acima de 30 anos, a nova diretoria está evitando. Apenas negócio de ocasião, situações muito específicas. Então, o Thiago Heleno seria por uma questão muito particular e vontade do Antônio. Mas, por enquanto, não tem nada além disso. E qual a situação de Igor Coronado? Pois bem, ele começa a participar dos treinamentos com o grupo nesta semana e a tendência é que ele ganhe alguns minutos na partida diante do Santo André. Se imaginou que ele pudesse jogar final de semana contra a Ponte Preta, mas não. A partir desta segunda, ele vai participar ativamente dos treinos, juntamente de todo o grupo, vai ser preparado para estrear no fim de semana, no sábado, diante do Santo André. Poderemos, enfim,
Uma pena que, faltando 2 rodadas para o fim da competição, o Igor Coronado em campo. Ainda há uma chance remotíssima de classificação, mas se conseguir essa classificação, com o Coronado podendo jogar até o final, agregando mais qualidade ao grupo, o Corinthians se reforce bem, e mesmo assim a gente sabe que o Coronado pode ajudar e muito nas outras competições, como Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e também, claro, a Copa do Brasil. E aí? O que vocês acharam dessas informações todas? Comentem aqui, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Deixa o like no vídeo também, que me ajuda muito. Eu volto na próxima. Tchau! Mas quero contar para vocês que depois que eu publiquei a notícia no sábado, houve o nome do Tcheca virou trending topics no Twitter e tal, e muitos corintianos entraram em contato com o Tcheca nas redes sociais dele, e aí essa pessoa com quem eu tenho mantido contato, ela escreveu o seguinte sobre o caso, quer ver, ó? Sobre como é que o Tcheca reagiu. A pessoa primeiro estava dizendo que o dinheiro não é o mais importante, sim o projeto. E ela até completou, nem contei isso, mas é legal. O Tcheca quer jogar no Corinthians, tá? A pessoa falou assim, ó, o Tcheca me falou que invadiram o Instagram dele, muitas mensagens, e óbvio que ele curtiu muito isso. Então, posso contar para vocês que a repercussão sobre a possibilidade de o Tcheca virar reforço do Corinthians mexeu com o jogador. E a resposta o Tcheca quer jogar no Corinthians. Ainda não tenho respostas. Eu tô aguardando a resposta de uma pessoa próxima ao Tcheca para saber como é que foi a reunião que estava marcada para hoje. Também mandei mensagem para o Bruno Vicentim, que é o empresário do Kaká. Por que o Kaká ainda não foi anunciado? Também surgiu nessa segunda-feira a notícia de que o Thiago Heleno foi procurado pelo técnico Antônio Oliveira. Eles trabalharam juntos entre 2021 e 2022 no Furacão. O Thiago agradeceu a consulta, mas disse que não vai trocar o Furacão pelo Corinthians, tá? O Corinthians que ainda está no mercado até dia 7 em busca de contratações. E sobre o Tcheca, informação em primeira mão, tá? Rolou a reunião nessa segunda-feira. O Antônio Oliveira gosta do Tcheca, mas existe uma preocupação dentro do Corinthians com a falta de ritmo de jogo do Tcheca. O Tcheca não tem contrato com clube nenhum desde a metade do ano passado, ou seja, ele está indo para 7 meses de desemprego. Não é titular, ele não joga 90 minutos há mais de um ano. A última partida de 90 minutos dele foi em janeiro do ano passado. Então a grande preocupação do Corinthians hoje é com a condição física do Tcheca. Quanto tempo ele precisaria para entrar em forma? E nessa reunião, o Tcheca deixou bem claro ao Corinthians que não está se importando com grana, que ele inclusive aceita um contrato de produtividade. Então, para deixar o negócio bem claro, o Tcheca quer jogar no Corinthians e está facilitando a condição do negócio. Resta saber se o Corinthians vai fechar essa contratação. A palavra está com o Corinthians. Se o Corinthians entender que vale a pena o risco de contratar alguém que é bom jogador, que tem já 29 anos de idade, que tem um histórico bacana no futebol francês, mas que não joga há bastante tempo, o Corinthians vai levar essa história adiante, tá? E não está descartada, inclusive, a possibilidade de um contrato de produtividade, com valor fixo pequeno e o restante atrelado ao número de jogos. Seria uma forma de o Corinthians correr menos risco de contratá-lo. Olha que chance para o Corinthians. O Betis tem interesse em Wesley. Pega o Abner por empréstimo para facilitar a venda do Wesley. Guris, pode ser um caminho, até porque o Corinthians tem laterais em quem eu não confio, nem no Palácios, nem no Hugo. Acho o Hugo bem fraquinho. Sobre o Wesley, é alguém cujo potencial é enorme, mas não dá para cravar o que vai ser, né? O Wesley é capaz de fazer um jogo muito legal, outro jogo horroroso. Eu achei que ele foi bem no jogo contra a Ponte Preta. Para mim foi o cara mais perigoso do jogo. Contra o Palmeiras quase não pegou na bola. Então é um cara que ainda está em fase de crescimento, né? Sabe aquele cara que você não tem a ideia do que vai ser. Pode ser que arrebente, se torne um baita jogador. É muito jovem ainda, né? O Gabriel Coimbra perguntando se eu não vou ler o superchat dele. Deixa eu ver se eu pulei o superchat. Fiel corintiana, o Corinthians está se aproximando da contratação do meio-campista português Checa, de 29 anos, que está livre no mercado. Foi feita uma reunião nesta segunda-feira, onde o Corinthians expôs os desejos aí de contratar o jogador. O jogador tem 29 anos, é português, não tem um contrato
desde junho do ano passado. Então são 7 meses aí sem ter um contrato com o clube de futebol. E desde janeiro de 2023 o jogador não entra em campo. E na reunião que foi feita, ficou decidido que o Corinthians está com medo, né, do jogador aí, do tempo de ritmo de jogo. E também um jogador aí que, segundo informações do Nicola, né, o Corinthians tem o medo de contratar e se machucar, como aconteceu com o Diego Palacios e também com o Pedro Raul, que chegou e também machucou aí recentemente. Mas tirando esses fatos, o Corinthians está interessado. O Antônio Oliveira vê com bons olhos essa contratação e pode chegar aí na contratação do Checa. Vem para reforçar o meio-campo, para o lugar do Fausto Vera, né? Que não vem se firmando com a camisa do Corinthians. O jogador aí vem para suprir a posição do Fausto Vera. O Corinthians tem interesse em negociar o jogador. E comenta aqui embaixo se o volante é visto com bons olhos aí para chegar no Timão. Você contrataria o Checa? Fiel, continuando com as informações do Timão. E essa história aí do Thiago Heleno, hein? O Antônio Oliveira gostaria de contar com o jogador no Timão, mas aí a vontade do jogador, segundo informações aí vindas na noite desta segunda-feira, é que o Thiago Heleno gostaria de renovar o contrato com a equipe do Atlético Paranaense. Ele se considera aí um grande ídolo na história e deseja permanecer no Atlético Paranaense. O Corinthians estava sondando o jogador, né? Mas parece que o jogador prefere ficar em Curitiba, prefere aí, continuar jogando na equipe do Atlético Paranaense. Eu, na minha visão, isso daí também é tipo um alívio para mim. Porque se for para contratar o Thiago Heleno, que ficasse com o Gil, que é melhor do que o Thiago Heleno, é mais novo, mais técnico, 1000 vezes melhor do que Thiago Heleno, né? E ia gastar um dinheiro aí à toa. O Corinthians, na minha humilde opinião, eu não contrataria o Thiago Heleno. Você concorda? Você traria o Thiago Heleno ou não? 35 anos, pô. 35 anos, né? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que foi um alívio aí. Ainda bem que ele quer continuar lá em Curitiba. Um livramento aí pra gente, pra nós corintianos. E o Corinthians aí, se não contratar um zagueiro, tem um Kaká que tá na mira, tem outros jogadores, mas no meu modo de ver, se fosse para gastar um dinheiro, eu subiria. O Corinthians deve ter algum zagueiro na base, né? Eu dava condições de algum zagueiro da base aí subir. Também vendo como investimento, o Corinthians precisando de dinheiro. Não ia ser com o Thiago Heleno que eu iria gastar o meu dinheiro, mas pensando como eles, né? Acho que nerfou essa contratação, não vai ter mais. O Thiago Heleno quer continuar em Curitiba. E deixa aqui a sua opinião, se você contrataria o Thiago Heleno ou não para a zaga do Corinthians. Corinthians que tem o Gustavo Henrique agora, né? Que vem jogando bem, né? Vem se esforçando. O Félix Torres, que na última partida contra a Ponte Preta, para mim, foi o melhor homem em campo. Tem o Raul Gustavo, onde a torcida não acredita muito, ele é meio desengonçado, meio atrapalhado, né? E também tem o Caetano, que é o jovem da base aí. Esse sim já teve bastante oportunidade e me agrada o Caetano. Precisa mais ter... Precisa um pouquinho mais, sabe? Ele é a mesma coisa do Wesley. Falta, acho que, amadurecimento pra ele, né? Pra ele e pro Wesley. Mais amadurecimento. Porque eu acho o Caetano um baita zagueiro, sim. Um baita zagueiro. Tem muito a crescer com a camisa do Corinthians. E agora com o time certinho, esses jogadores aparecem muito mais, né? Deixa a sua opinião se você contrataria ou não. Mas a informação é essa. O Thiago Heleno quer permanecer no Atlético Paranaense, fiel. Isso é um alívio? É um livramento? Comenta aqui o que você acha sobre isso. E deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal. Se você tá aqui até agora, Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Forte abraço. E vai, Corinthians!